Olá, estimados amigos, aqui quem vos fala, o investidor miserável. Eu trago para vocês a atualização do meu projeto de investimento referente ao mês de setembro de 2022. Para quem não me conhece, eu invisto mensalmente 20% de um salário mínimo em ações. Iniciei em 2012 e a princípio eu vou até 2042. Então, com um pouquinho de atraso, praticamente no final do mês, estou fazendo a postagem do mês de setembro. Espero que a partir do próximo mês eu consiga regularizar, fazer a postagem um pouquinho mais próxima do fim da virada do mês. Então aqui a compra do mês de setembro foi nas cotas do fundo imobiliário Kizu 11, foram 31 cotas ao preço de R$ 7,97 por cota. Então, à medida que eu estou aumentando a quantidade de cotas, o rendimento mensal segue evoluindo também. Em setembro tive R$ 9,04 do Bradesco, do juros sobre o capital, mais R$ 4,55 do rendimento do Kizu 11. Aqui segue a composição da minha carteira, onde tem o preço médio, o valor atual e aqui tem o desempenho. Esse mês tive uma particularidade onde, apesar da rentabilidade ter sido negativa em 0,49, o patrimônio evoluiu graças ao aporte. Então isso nunca tinha acontecido antes, mas ainda assim a gente vai ver que posteriormente eu tive um desempenho recorde em termos de evolução patrimonial. Aqui tem o gráfico Pitts, a posição de cada ação e o respectivo percentual, o que ela representa na carteira, reforçando a minha estratégia de alcançar 1.000 ações do Bradesco, utilizando o benefício da bonificação. Então, por isso que eu estou mais concentrado no Bradesco. Posteriormente, eu vou concentrar essas estratégias de acumulação em empresas específicas. Aqui reforçando a situação da evolução patrimonial ao patamar recorde, né? Tive acima dos R$ 24.000 e aqui tem o gráfico da comparação da evolução dos proventos com o aporte. Então esse mês aí está um pouco mais devagar em relação aos aportes. As empresas que eu sou sócio estão com não seria, acho que o lucro não está caindo, mas está ocorrendo de certa forma uma retenção de caixa, né, que foi o caso da Transmissão Paulista. O próprio Bradesco ainda não pagou a quantidade de dividendos que eu espero, que eu gostaria que pagasse. Mas enfim, isso aí é algo que mais cedo ou mais tarde vai vir para o acionista. E embasando um pouco a compra do mês, eu comprei as cotas do Kizu 11, mas é para fazer frente ao objetivo de ter 10% do meu aporte em renda passiva, não contando, né, as outras ações, mas considerando o juro sobre capital do Bradesco e o rendimento do Kizu 11. Então aqui tem uma projeção já considerando o salário mínimo de 2023, que a princípio é para ser R$ 1.400, então 20% dos 1.400 nós estamos falando de R$ 280. Com isso, o meu aporte médio para 2023 vai ficar no patamar aí dos R$ 300. Então aqui é mais uma meta que eu pretendo alcançar ao longo dos próximos meses. E assim, eu não tenho o desempenho do meu projeto, eu não me sinto muito orgulhoso de compartilhar com vocês, né? Até porque se eu tivesse comprado as cotas do Bova 11, enfim, tivesse investido em algum fundo que fosse mais passivo em relação ao Bovespa, eu teria tido um desempenho melhor. Mas o que eu entendo que eu posso compartilhar com vocês são as boas práticas, né, tocante à disciplina e à perseverança do meu projeto, que eu estou aí desde 2012, são 10 anos de projeto, e eu acho que nesse sentido eu consigo ajudar aí quem está com dificuldade enfim, é uma forma de agregar as pessoas que me acompanham, quem quer colocar o seu projeto, tirar o projeto do papel. Eu gostaria de compartilhar algumas dicas, né, alguns mantras que faz com que a gente mantenha a disciplina, né? Então, a gente pode usar às vezes como desculpa não ter o dinheiro, vou pagar as minhas despesas primeiro e depois fazer o aporte. Isso não funciona. A gente precisa se pagar primeiro. Então, a gente tem que ter a mentalidade, assim, tentar descobrir quanto de grana que circula na nossa mão ao longo de uma década. Exemplo, uma pessoa que recebe um salário mínimo por mês, em 12 meses ela ganha R$ 14.544.
Se a gente for descobrir, né, em termos de década, supondo que o salário mínimo vai ser o mesmo valor sempre, mas ele vai ter o reajuste, mas só para a gente ter uma cifra para devagar. Isso em 10 anos dá R$ 145.000. É uma quantidade relevante de grana que circula na nossa mão. E por mais que a gente tenha um orçamento comprometido, é importante a gente ter um plano de ação, organizar o orçamento e focar primeiro em investir e depois pagar as despesas. Para quem não tem essa prática, é um pouco dolorido, é difícil no primeiro momento, mas vale a pena. A segunda sugestão aqui é antecipar a compra do mês. Um exemplo, a compra do mês de novembro eu já fiz. Nós estamos, né, no mês de outubro e eu gosto de usar essa estratégia justamente para que o aporte mensal nunca falhe. A terceira sugestão é estabelecer metas de quantidade de ações a alcançar um determinado valor em renda passiva. Um exemplo, eu tenho a minha meta do Bradesco, que é alcançar 1.000 ações. Na verdade, depois, meu objetivo maior era chegar nas 600, que é a parte mais dolorida, digamos assim. Para quem já viu nos vídeos anteriores, vocês vão perceber que, à medida que os anos vão passando, é cada vez menos ações que precisa comprar, e utilizando o benefício do reinvestimento dos dividendos, a partir das 600 ações, a cada ano, se o objetivo é comprar 100 ações por ano para chegar a 1.000, depois das 600 quase não há necessidade de aporte, porque o reinvestimento seria praticamente suficiente para alcançar 100 ações por ano. Eu tenho outra meta também, né, que agora eu tenho esse objetivo de alcançar 10% de renda passiva no tamanho do aporte, né? Como o aporte agora para 2023 está em torno de R$ 280, a ideia é ficar então até o final de 2023 com R$ 28. E está aqui o meu plano de ação, né? Onde a ideia é intercalando as compras. Um mês eu compro o fundo imobiliário, outro mês eu compro a ação de uma ação, uma empresa específica, até para ir diversificando, não concentrar tudo muito num produto só. E gradualmente a gente vai alcançando o objetivo. E né, eu já compartilho com vocês aqui a minha ideia depois disso é formar uma espécie de um caixa para que eu consiga, enfim, ter uma reserva para aproveitar os momentos de instabilidade, quando tem muita venda e as cotações estão descontadas. E a quarta e última é desenvolver o hábito de investir. O que é o hábito? O hábito é algo que o nosso cérebro desenvolve, que uma estratégia que o cérebro usa para a gente não gastar tanta energia. Só que a gente tem alguns hábitos nocivos e outros saudáveis, né? Seja para a saúde, seja para a nossa saúde financeira. Então, é importante a gente descobrir quais são os hábitos nocivos e tentar usar isso, descobrir qual é o gatilho que dispara esse hábito nocivo e antes de esse gatilho ser disparado, né, descobrir um outro gatilho, desenvolver um outro hábito, um hábito que seja saudável, seja usar menos rede social, focar mais em fazer atividade física, focar na produção, focar na leitura, algo que realmente agrega em nossas vidas, né? E mas a gente sabe que o hábito, todo hábito tem uma recompensa e a recompensa do investimento é muito demorada. Então, os frutos de um investimento de longo prazo, eles, ainda mais no meu caso aqui, que são aportes humildes, eles demoram a aparecer, demoram a dar resultado. Então, por isso que na maioria das situações as pessoas acabam optando por ter um, algo que tem um retorno mais rápido, né? E aí as pessoas às vezes procuram, sei lá, jogos de azar ou até esquema de pirâmide, que a história mostra que isso nunca dá muito certo. O Buffett sugere que a gente tem que ter a mentalidade que investir é como ver a grama crescer, como ver a tinta secar. Isso não tem graça, não é sexy, mas não adianta, não existe mágica. Quem quiser formar patrimônio tem que investir um pouquinho todos os meses, reinvestir religiosamente esse rendimento, que mais cedo ou mais tarde este valor que a gente está abrindo mão de usufruir, essa qualidade de vida que a gente está deixando de usar agora, ela vai vir lá na frente com o efeito do juros sobre juros. Então, essas são as dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês, para, de certa forma, quem tiver um pouco de dificuldade, não estiver conseguindo
alcançar os seus objetivos, para que a gente consiga ter essa postura de perpetuar no sucesso dos investimentos. Para esse mês era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bons investimentos e até o próximo mês.